Olá, pessoal do terceiro ano. Hoje nós vamos iniciar a primeira aula do nosso segundo bimestre. Então, nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos de biologia, certo? De genética. E na nossa primeira aula do segundo bimestre, nós vamos falar sobre a herança de grupos sanguíneos. Então, hoje nós vamos entender o que é que faz uma pessoa ser do grupo A, do grupo B, AB, O, ser positivo, ser negativo, RH, por que que algumas pessoas podem doar e receber para outras, enfim, vamos entender tudo isso, certo? Antigamente, não se tinha conhecimento sobre os grupos sanguíneos. Então, quando uma pessoa precisava fazer uma transfusão de sangue por conta de uma cirurgia ou por conta de um acidente, alguma coisa do tipo, essa transfusão de sangue ela era feita, de certa forma, na sorte, vamos dizer assim. Porque ia se pegar uma pessoa da família, ou irmão, ou pai, ou mãe, que a chance de ser mais compatível era maior. Mas isso não quer dizer que sempre seja, que nós vamos ver alguns exemplos que é possível que não, tá? Então, algumas vezes a transfusão de sangue dava certo e outras vezes a transfusão de sangue dava errado, podendo ocasionar até a morte da pessoa, se for feita de uma maneira que não seja compatível, tá? Então, vamos aqui entender. Nós temos um sistema que nós chamamos de sistema ABO. Então, para entender como é que funciona esse sistema ABO, nós temos que saber que tem duas coisas no nosso sangue que são importantes para isso. O nosso sangue, ele é composto de uma parte líquida, que nós chamamos de plasma, que tem proteínas, tem substâncias que ficam circulando no nosso sangue, nutrientes, e também água. Esse é o plasma, só a parte líquida do nosso sangue. Fora o plasma, nós temos os que nós chamamos de elementos figurados, que são as células e pedaços dela. Então, resumindo as células que tem no nosso sangue, nós temos os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, né, que tem essa função de transporte de oxigênio e gás carbônico, e a cor do nosso sangue é por causa das hemácias, porque dentro dela nós temos um componente chamado hemoglobina, que possui ferro e por isso dá essa cor ao nosso sangue. Além das hemácias, que são os glóbulos vermelhos, ou eritrócitos também, que tem vários nomes, nós temos os glóbulos brancos, que são as nossas células de defesa. Dentro dos glóbulos brancos, nós temos vários tipos, mas aí agora a gente não precisa falar disso. E também temos as plaquetas, que são pedaços de células que vão servir para a nossa coagulação, que é isso, quando você se corta, que forma lá aquela casquinha, aí são as plaquetas que vão ser responsáveis por aquela formação daquela casquinha, tá? Então, para entender o sistema ABO, nós precisamos saber de duas coisas. Nós precisamos saber do plasma, que é a parte líquida, e nós precisamos saber das hemácias, que são os glóbulos vermelhos. Então, assim, no nosso plasma, tem umas substâncias que nós chamamos de aglutininas. Então, essa aglutinina, ela é, vamos dizer assim, ela é anti alguma proteína. E essa proteína que ela é contra, ela vai estar nas hemácias, na membrana da hemácia. Vocês estão vendo que aqui embaixo, ó, tem a figurinha que tem assim, ó, tipo sanguíneo A, aí tem a foto da hemácia e tem uns triângulozinhos verdes, pronto. Esse triângulozinho verde está representando o aglutinogênio, a proteína do tipo A. Aqui no tipo B, nós temos o triângulozinho azulzinho, né? E ele está representando o aglutinogênio, a proteína do tipo B, que está na membrana da hemácia. Então, é assim, uma pessoa que é do grupo sanguíneo A, no plasma dela, ela vai ter uma aglutinina anti-B, contrária a B. Uma pessoa que é do grupo A, na hemácia, na membrana da hemácia dela, ela tem aglutinogênios, ou seja, ela tem proteínas do tipo A, certo? O genótipo, que é isso, é a representação lá, lembra que eu falei para vocês, vocês sempre tinham que lembrar o que era genótipo e fenótipo? Pronto, pois o genótipo é uma representação, vamos dizer assim, do nosso material genético. O par de alelos que vai representar aquele gene ali. Então, o par de alelos que vai representar uma pessoa do grupo A é isão A, isão A. Aqui é um I maiúsculo, tá? E o fenótipo, ou seja, a característica que vai ser expressada, a característica observável, é o fenótipo, é do grupo A. Então, essa pessoa do grupo A possui no plasma uma aglutinina anti-B e na hemácia um aglutinogênio do tipo A. Uma pessoa do grupo sanguíneo B
no plasma dela, ela possui aglutininas anti-B, e na hemácia, na membrana da hemácia, ela possui aglutinogênios do tipo B. Ela possui um genótipo isão B, e o fenótipo do tipo B, tá? Uma pessoa do grupo sanguíneo AB, no plasma, ela não tem nem anti-A e nem anti-B. Por quê? Porque nas hemácias dela, ela tem a proteína do tipo A e do tipo B. Então, ela não pode, no plasma dela, ter substâncias que são contra o que tem na hemácia dela. Então, por conta disso, no grupo sanguíneo AB, não existe aglutininas. E o genótipo é isão A, isão B. E o fenótipo, ou seja, o que vai ser expresso, a característica que vai ser expressa é o grupo sanguíneo AB. Uma pessoa do grupo sanguíneo O, que também, na verdade, a gente chama de zero, mas aí como tem A, B, acabou ficando O. Ela, no plasma, ela tem anti-A e anti-B. Mas nas hemácias dela, ela não tem nem a proteína do tipo A e nem a proteína do tipo B. Ela não tem aglutinogênios nas hemácias. O genótipo dela é isinho, são os dois Is minúsculos, e o fenótipo é do tipo O. Ó, vocês têm que lembrar bastante desse grupo AB e do grupo O, porque essa característica aqui do grupo AB, de não ter aglutininas no plasma, e a característica do grupo O, de não ter aglutinogênio nas hemácias, vai fazer com que eles sejam chamados, respectivamente, de receptor e doador universal. Como assim? Uma pessoa que é do grupo AB, ela pode receber sangue, ela pode receber a transfusão de sangue de qualquer pessoa. Ela pode receber de A, ela pode receber de B e ela pode receber de O. Por quê? Porque no plasma dela, ela não tem nem anti-A e nem anti-B. Ou seja, se ela recebe uma doação de sangue de uma pessoa do tipo O, perdão, de uma pessoa do tipo B, e essa pessoa do tipo B, ela tem nas hemácias a proteína do tipo B, a pessoa que é do grupo AB, no plasma dela, ela não tem nem anti-A e nem anti-B, então não vai dar, vamos dizer assim, conflito, tá? Ela não vai atacar, vamos dizer assim, esse sangue que ela vai receber. Uma pessoa que é do grupo O, como na hemácia dela, ela não tem a proteína nem do tipo A e nem do tipo B, ela pode doar sangue para qualquer pessoa. Por exemplo, uma pessoa do tipo A está precisando receber sangue, mas não tem ninguém do tipo A para doar para ela, só tem uma pessoa do tipo O. A pessoa do grupo sanguíneo O, ela não tem na hemácia dela nem a proteína A e nem a proteína B. Então, quando o sangue dela entra em contato com o sangue da pessoa do tipo A, como ela não tem a proteína do tipo B, não tem problema para o grupo A, porque o anti-B não vai ter nada para atacar, certo? Então, o grupo AB é receptor universal, ele recebe de qualquer pessoa, e o grupo O é doador universal, ele doa para qualquer pessoa. Mas isso aqui, vocês têm que levar em consideração que nós estamos falando só do sistema ABO. A gente não está falando do fator RH positivo e negativo que a gente vai ver lá na frente, tá bom? Então, assim, como é que eu sei a minha tipagem sanguínea? Eu queria saber, era uma coisa muito importante, que todas as pessoas deveriam saber qual é o seu tipo sanguíneo, mas poucas pessoas sabem. Então, como é que eu sei? Você vai no laboratório normal, que faz exame de sangue, certo? Ele vai tirar lá o seu sangue do mesmo jeito que ele tira para fazer qualquer outro exame. E lá no laboratório, ele vai pegar uma lâminazinha dessa daqui e vai pingar 2 gotinhas do seu sangue. Depois que ele pinga 2 gotinhas do seu sangue, ele vai colocar um soro anti-A e um soro anti-B. Dependendo de como essas gotinhas do seu sangue reagirem, ele vai saber se você é A, AB, B ou O. Então, como? Se você for do tipo A, quando ele pingar o soro anti-A, aquela gotinha de sangue, ela vai coagular, certo? Se você for do tipo B, o soro anti-B, ele vai coagular, vai criar coágulos, ele vai juntar e formar grânulos, certo? Se você for AB, as 2 gotas vão coagular, e se você for do tipo O, nenhuma gotinha vai coagular. Então, apenas com esse exame, dá para ele saber se você é do tipo A, B, AB ou O. É um exame bem simples. O fator RH é a mesma coisa. Ele vai pegar outra gotinha do seu sangue, vai pingar o fator RH e vai ver se vai reagir ou não. Então, assim, o que é o fator RH?
o fator RH é uma outra proteína que nós temos no nosso sangue, que se essa proteína está presente, nós vamos dizer que nós temos o RH positivo, e que se essa proteína não está presente, nós vamos dizer que temos um RH negativo, certo? Por que é RH? Porque ela foi descoberta primeiramente em uma espécie de macacos, que nós chamamos de macacos rhesus, que escreve R com RH no começo, por isso ficou fator RH, certo? Então, o genótipo vai ser, se eu for RH positivo, Dzão, Dzão, ou Dzão, Dzinho. Em alguns livros também tem com a letra R, Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho, certo? Se for o grupo sanguíneo RH negativo, vai ser Dzinho, Dzinho, ou como tem em alguns livros, Rzinho, Rzinho. Aí vai depender do livro, isso não importa, isso só é referente a letra que é utilizada, tá? Então, o fator RH é basicamente isso. Então, quem que pode doar para quem? Primeiro, a gente vai entender em relação ao sistema ABO. Ó, vamos lá. Uma pessoa que é do grupo sanguíneo O, ela pode doar e receber para quem é O, ela pode doar para B, doar para AB e doar para A. Como eu falei, uma pessoa do tipo O, ela é doadora universal, certo? Uma pessoa do tipo B, ela só vai poder doar para quem é B, certo? Mas ela pode receber de O e ela pode receber de AB. Uma pessoa que é do tipo A, ela recebe de O, recebe de AB e recebe de A. Uma pessoa que é AB, ela vai receber de todo mundo, certo? Então, é assim, é basicamente isso daí. Em relação ao fator RH, o fator RH vai funcionar assim. Se você é fator RH positivo, ou seja, você tem a proteína presente no seu sangue, você pode doar para quem é RH positivo e você pode receber de quem é RH negativo. Por quê? Porque o RH negativo, ele não tem a proteína, então não tem problema. Mas uma pessoa que é RH negativo, ela pode receber e doar para quem é RH negativo, mas ela não pode receber de RH positivo. Então, vamos lá repetir de novo, né? Pode ter ficado confuso. Se eu sou RH positivo, eu posso doar para quem é RH positivo e receber de quem é RH positivo e RH negativo. Mas se eu sou RH negativo, eu só posso receber de RH negativo, mas eu posso doar para RH positivo, certo? Então, aí é basicamente, quando a gente vai fazer a questão da doação, as duas coisas são olhadas. A gente olha tanto o sistema BO, como a gente olha o fator RH, certo? Não é uma coisa só. Tem que olhar os dois fatores. Eu tenho que olhar se a pessoa. Então, por exemplo, se eu digo assim, ó, é O positivo, ele doa para todo mundo, certo? Mas vamos dizer que o O negativo vai precisar receber. O O negativo, ele só recebe do O negativo. O O negativo, ele não pode receber nem do O positivo. Então, pessoas que têm sangue O negativo, é bom para doar, porque ela pode realmente doar para qualquer pessoa, porque é um fator RH negativo, ele pode doar para o positivo e para o negativo. Mas na hora de receber, ele só pode receber de um O negativo, certo? Em relação ao fator RH, nós temos uma doença que é conhecida como eritroblastose fetal, ou doença hemolítica do recém-nascido, que ela sempre vai acontecer em determinadas condições. Como assim? Quando a mulher é RH negativo, ou seja, ela não tem aquela proteína que eu falei lá no sangue, ela não tem. E o pai da criança é fator RH positivo também. E essa criança, a primeira gravidez é RH positivo. Ela vai ter a gestação normal, não vai ter nenhum problema. Lembra quais são os fatores RH. A mulher sempre tem que ser negativo, fator RH negativo, o homem positivo, e ela tem que ter uma primeira gestação RH positivo. Aí, quando ela tem o parto,
que na hora do parto sempre vai ter um pouco de contato do sangue da mãe com o sangue da criança. Essa criança, ela é fator RH positivo. Então, quando ela entra em contato com o sangue da mãe, o corpo da mãe começa a produzir anticorpos porque ela entrou em contato com o fator RH positivo. Isso não vai matar a mãe porque o contato do sangue foi pouco, certo? Não chega a ser como se fosse uma transfusão. Mas aquela mãe começa a produzir anticorpos anti-RH, porque ela é RH negativa, ela não tem a proteína, mas ela entrou em contato com a proteína, ela começa a produzir anticorpos contra. Então, essa mãe que produziu esses anticorpos, até 72 horas após, ela recebe uma injeção, que nessa injeção ela vai ter substâncias que vão matar as hemácias do bebê, os hemácias que ficaram no organismo dela, não é as hemácias do corpo da criança, a criança já saiu, ela já teve o bebê, certo? Por que isso? Porque quando ela tiver uma segunda gravidez, que o organismo dela já está sensibilizado, que o corpo dela já produziu os anticorpos, caso ela não tivesse tomado essa injeção, os anticorpos que ela produziu começariam a entrar na circulação da criança e atacar as hemácias dessa criança. Então, como é que funciona a eritroblastose fetal? A mãe é RH negativo, certo? O pai é RH positivo e a primeira gestação é RH positivo. A criança é normal, não tem nenhum problema. Aí, depois disso, que ela tem o parto, que o sangue da criança, RH positivo, entrou em contato com o sangue dela, RH negativo, ela produz anticorpos. Na segunda gestação, que ela já tem os anticorpos, através da placenta, esses anticorpos vão passar para a criança e vão afetar a criança. Por que se chama eritroblastose fetal? Porque os eritrócitos, que são as hemácias, ao invés de irem para a circulação sanguínea do bebê no tempo certo, elas vão mais cedo, antes de amadurecer, e isso vai prejudicando o desenvolvimento da criança, tá? Então, assim, vamos agora aos dois exemplos que eu trouxe em relação ao sistema ABO primeiro e depois a eritroblastose fetal. Então, vamos à primeira questão. Um casal tem 2 filhos. Em relação ao sistema sanguíneo ABO, um dos filhos é doador universal. Vamos lembrar que quem era o doador universal? O doador universal era o AB, certo? O doador universal era o sangue do tipo O. Então, eles têm um filho do tipo O e eles têm outro filho que é receptor universal, ou seja, eles têm um filho que é AB. Então, isso aí vocês têm que lembrar. Considere as possibilidades em relação aos fenótipos dos pais. Então, assim, se eu tenho um filho que é do tipo O e eu tenho um filho que é do tipo AB, vocês têm que lembrar que um alelo vem do pai e um alelo vem da mãe, certo? Aí vamos aqui, ó. Uma pessoa que é do tipo O, ela é izinho, izinho. Uma pessoa que é do tipo AB, ela é isão A, isão B, certo? Aí vamos aqui. Ó. Um deles pode ser do grupo A e o outro do grupo B, certo? Para eu ter um filho que ele é AB, como ele falou, receptor universal, eu preciso ter um que seja do grupo A, um que eu diga é o pai ou a mãe, e o outro do grupo B. 2. Um deles pode ser do grupo AB, o outro do grupo O. Não é, porque se eu tiver um filho do grupo O, que vai ter o izinho, não tem como eu ter um filho AB, porque lembra que o genótipo do AB é isão A e isão B. Então, se eu tenho um pai ou uma mãe que é izinho, eu teria que ter pelo menos um alelo aqui que fosse izinho, e eu não tenho. Então, aqui, próximo. Os dois podem ser do grupo AB. Não, porque se eu tiver 2 do grupo AB, eu não posso ter um filho do grupo O. Então, o item correto aqui vai ser apenas, é a letra A, apenas um, certo? Um deles pode ser do grupo A, o outro do grupo B. Próxima questão. A eritroblastose fetal é uma doença em que as hemácias de um embrião são destruídas por anticorpos anti-RH, produzidos pela mãe. Considere a esse respeito os itens 1, 2, 3 e 4. 1. Os anticorpos são transferidos através da placenta? Sim. Lembra lá, né? A mãe teve a primeira gestação, depois disso que ela já tem os anticorpos, na segunda gestação eles podem passar através da placenta.
2, os anticorpos anti-RH só serão produzidos se a mulher tiver sido sensibilizada, ou seja, se ela tiver sido exposta às hemácias de RH positivo. Sim, a mulher foi exposta por causa da primeira gestação, que o filho era RH positivo. 3, um dos tratamentos possíveis é a utilização de um soro anti-RH que destrói as hemácias RH positivo que tiverem penetrado na circulação da mulher. Exatamente, que é o que é feito sempre que a mulher vai fazer o pré-natal e se sabe que ela tem o fator RH negativo. 4, para que uma criança tenha eritroblastose fetal, é obrigatório que o pai seja RH positivo, correto também. Então, aí nessa questão, todos os itens estão corretos, certo? Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Muito obrigada, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, tá bom? Obrigada.